mobilização pelas redes sociais e manifestação contra o aumento da tarifa do transporte público em São Paulo. A nossa luta é justa! A nossa luta é justa! A partir daí, e de início alimentada pela repressão violenta da polícia, segue-se uma onda crescente de manifestações em muitas cidades, com participação massiva em várias capitais, todas elas articuladas nas redes sociais. À pauta do movimento do transporte público somam-se muitas outras, progressistas, conservadoras, reacionárias até. Não há unidade, os protestos são difusos. Duas coisas parecem dar alguma liga ao movimento: a força do direito democrático à interferência política direta e a revolta contra formas institucionalizadas da política no país, nos serviços públicos, nos poderes da República, nos partidos políticos e na grande mídia, também hostilizada nas manifestações. Apesar das muitas análises e opiniões, não existe ainda uma compreensão abrangente sobre os acontecimentos e seus efeitos. A enorme energia política que vem das ruas poderá fortalecer nossa ainda jovem democracia, avançando conquistas. Mas para isso, precisa evitar retrocessos. De saída, uma pergunta se impõe: uma reforma política ampla não é urgente para aproximar o Estado dos anseios legítimos e problemas concretos dos cidadãos? A reforma política pode ser entendida como um conjunto de propostas para uma reorganização do sistema político do Brasil, que não foram modificadas na Assembleia Nacional Constituinte, que aconteceu em 1987 e 1988. Foi no final da década de 1990 que o debate sobre a reforma política tomou a forma como que vem sendo discutido nos dias de hoje, atualmente, se configurando em torno de alguns pontos, como, por exemplo, a reorganização ampla das regras do sistema político e da forma de financiamento de campanha, a criação de novas instituições capazes suficientes de aumentar a participação e os diferentes padrões de interação entre as instituições que representam e participam dessa discussão. Mas até hoje não existe um consenso entre elas. A necessidade de uma reforma política no Brasil ainda é um assunto muito discutido pelas pessoas que comandam o país e até mesmo a população no geral. E com algumas manifestações, como a de junho de 2013, o assunto ainda ganhou um destaque muito grande após o discurso da presidente Dilma ao falar sobre isso. Para mim, a reforma política é importante, é uma reforma que mexa na estrutura partidária. Ou seja, que nós tenhamos os partidos com efetiva participação e presença. Porque muitas vezes uma pessoa vai à urna, ela vai lá estabelecer, exigir e colocar o seu direito de voto, mas na realidade ela acha que a sua participação acabou ali. Ela vai simplesmente, vota naquele momento e depois não tem mais participação. E os partidos, eles ficam ocos, ou seja, eles às vezes têm um número de filiados enormes, mas na realidade nós não temos essa questão da participação na vida ativa dos partidos. Então, isto precisa ser reformulado. Então, quando falam para mim reforma política, a reforma que eu acho que precisa alcançar e que vai ampliar a democracia e tornar o Brasil cada vez mais participativo e a presença da população, é esta reforma efetivamente partidária que dê aos partidos uma estrutura que garanta a participação e a sua efetiva representatividade. No Brasil, a mídia é um recurso que está a serviço da elite econômica conservadora. Nela, o poder econômico realiza sua influência através da publicidade, sempre buscando o máximo de público-alvo possível. Não é à toa que os veículos de comunicação da grande mídia se posicionam contra os principais itens de uma reforma política, como o financiamento público de campanhas, a ampliação da participação social na definição e acompanhamento das políticas, com instrumentos de democracia direta, e a valorização dos partidos e dos programas nos processos eleitorais. É preciso falar também sobre a relação entre o poder político e o poder midiático, concretizada nos casos de meio de comunicação de massa controlados por prefeitos, vereadores, deputados, senadores e governadores. Desde sempre, a concessão de rádio e TV funcionam no Brasil como uma moeda de troca política. A prática, apesar de violar a Constituição Federal, segue recorrente no país,
o que acaba sendo prejudicial para a população e para a democracia. Afinal, nem tudo que as pessoas veem nos suportes, como a internet e a televisão, é verdadeiro. Eu penso que nós temos que oxigenar a participação política da cidadania brasileira, principalmente em um mundo com as novas plataformas de mídia, de imprensa, de comunicação. Hoje em dia você se comunica com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo online, imediatamente. Então a participação política, a cada 2 anos, a cada 4 anos, parece algo que vai ficar cada vez mais para o passado. Então nós temos que pensar numa atividade em ser mais contemporâneo com as tecnologias. É por isso que eu penso que um debate sobre a forma de indicação dos candidatos pelos partidos, que pode inclusive passar por candidatura avulsa, independente de partido político, pode ser algo interessante para oxigenar a democracia e a participação da cidadania no processo eleitoral cada vez mais. A reforma política foi protagonista nas eleições de 2014, e as teorias sobre sua dimensão para a história do Brasil ganham forças, à medida que surgem diversos problemas relacionados ao nosso sistema político. Segundo Marcos Nobre, professor de filosofia e um dos pensadores do assunto, dizia que só a sociedade irá fazer com que as reformas necessárias aconteçam, e são as pessoas que precisam obrigar o sistema político a mudar, porque por conta própria ele não irá fazer isso. Para ele, as vozes das ruas podem, a médio prazo, promover uma mudança na homogeneização da classe política. Pouco ou nada interessado em estabelecer posições antagônicas e contrastantes para resolver os problemas que se apresentam. A esse comportamento, Nobre deu o nome de PMDBismo, uma espécie de cultura conservadora que caracteriza o sistema político brasileiro desde o início do seu processo de redemocratização. Segundo o pensamento da maioria da população brasileira e também de Marcos Nobre, é preciso que ocorra uma conscientização das pessoas para um movimento com o objetivo de organizar o nosso sistema político. Porém, como foi mostrado no nosso vídeo, a mídia, de certa forma, ela é contra a reforma política, porque está sempre ao lado das pessoas mais importantes, ou seja, da elite conservadora do país, governadores, presidente, etc. Com isso, a ideia de reformular a nossa política é restrita, porque é difícil passar essa ideia para outras pessoas, ou seja, aumentar o número de pessoas que querem isso sem usar os meios de comunicação, ou seja, a mídia.